Santo Alberto, dos patriarcas de Jerusalém, um dos mais eminentes, era natural da Itália, descendente de uma nobre família do Ducado de Parma. Jovem ainda e com a preocupação de salvar a inocência, fez-se religioso e entrou para o convento dos cônegos de Santo Agostinho, em Mórtara, os quais depois de alguns anos o elegeram prior da comunidade religiosa. Passados 3 anos, foi indicado para o bispo de Bobbio. A modestidade e a humildade, porém, não lhe permitiram aceitar esta dignidade. Poucos anos se passaram e a vontade do Papa Lúcio III prevaleceu, nomeando-o bispo de Vercelli. E durante o espaço de 20 anos, Alberto administrou aquela diocese. Rigoroso contra si mesmo, era condescendente para os súditos. Incansável no compromisso dos deveres, era dedicado às obras de penitência, oração e caridade. Espírito muito conciliador, era Alberto o indicado para servir de árbitro em questões de litígio. Assim, o imperador Frederico Barbarossa se valeu dos seus bons serviços junto à Sé Apostólica em Roma. Devido à sua intervenção, cessou uma antiga inimizade entre a cidade de Parma e Piacenza. A fama de santidade tinha chegado até a Síria. Quando vagou a Sé Patriarcal de Jerusalém, o clero daquela cidade concentrou os votos em Alberto para sucessor do patriarca falecido. O Papa Inocêncio III não só aprovou a eleição, mas ainda insistiu com o eleito para que a aceitasse, fazendo-lhe ver que as condições em que se achavam a Terra Santa requeriam um braço forte, se não se preferisse o desaparecimento do cristianismo, diante da pressão fortíssima dos maometanos. Alberto, obediente à voz do sumo pontífice, entregou a administração da diocese a um sucessor, apresentou-se ao Papa e de Roma foi à Palestina. Estando Jerusalém sob o domínio dos sarracenos, o bispo da metrópole fixou residência em Acra. Antes de mais nada, procurou conhecer bem a situação da igreja naquele país. Com orações e jejum, pediu a luz de cima para acertar com os meios de socorrer a cristandade nas suas necessidades. Deus iluminou-o e abençoou-lhe nos trabalhos, de um modo palpável. Grande número daqueles que tinham abandonado a fé voltaram ao seio da igreja, e outros, transviados no caminho do pecado e do vício, contritos se converteram. A palavra, mas antes de tudo a santidade do bispo, fizeram com que gozasse do maior prestígio, não só entre os cristãos, mas ainda entre os inimigos da cruz, os sarracenos, o que muito concorreu para a situação da igreja tornar-se bem mais tolerável. Além dos trabalhos pastorais, incumbiu-se Alberto da redação de uma regra da Ordem do Carmo. Os carmelitas eram eremitas que moravam no Monte Carmelo. Tinham por padroeiro o profeta Elias, que com os seus discípulos habitara no mesmo lugar. A regra que Alberto lhes deu é um documento de sabedoria e prudência. Desde aquele tempo, começou a ordem a tomar grande incremento. 8 anos durante o patriarcado de Alberto na Palestina. Estimado por todos, seguiu-lhe um inimigo, na pessoa de um malfeitor, natural de Caluso, em Piemonte. Alberto, vendo o mau procedimento daquele homem, tinha por diversas vezes, por meios persuasivos, procurado afastá-lo da senda do crime. Mas, em vez de se emendar, a vida tornou-se-lhe cada vez mais escandalosa, chegando ao final o ponto de merecer a pena de excomunhão, com a que o patriarca o ameaçou. Exasperado com a justa energia do prelado, jurou tirar desforra. Na festa da exaltação da Santa Cruz, quando o patriarca, rodeado de muitos representantes do clero, exercia as altas funções de oficiante do religioso, o criminoso penetrou no recinto sagrado e apunhalou-o. Alberto morreu quase que instantaneamente, pranteado pelos fiéis que o veneravam como santo. Isto no ano de 1214.
Santo Alberto de Jerusalém, rogai por nós.